Aplauda bem forte aquele que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria convidar você a tomar o seu lugar. Procure não se distrair. Muito importante que eu e você entendamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas essa noite. E para isso, queria liberar os conectados, as crianças também de 4 anos. Amém? Muito importante aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida nessa noite. Para isso nós temos que estar com a nossa total atenção nesse momento, certo? Eu sei que é um momento onde a gente encontra os amigos, quer dar um cutucão na costela de um, quer brincar com o outro, quer rir com um que eu não vi semana passada, mas talvez ficamos um pouquinho depois mais do culto, mas vamos procurar prestar atenção naquilo que Deus realmente quer falar ao nosso coração nessa noite. Muito importante. Estou com uma grande expectativa no meu coração, não só de hoje, não porque eu vou ministrar, não é isso, mas porque Deus tem feito na nossa vida como igreja. Quando eu falo na nossa vida, eu falo na minha e na sua vida. Porque ontem nós presenciamos um casamento e hoje presenciamos um. E eu estou muito feliz por isso, porque o fato de eu estar feliz é entender que pessoas fizeram uma aliança divina com o entendimento que até que a morte nos separe. Então, não que teve só os 2 casamentos, não, teve vários outros casamentos em outros lugares e eu não fiquei sabendo. Mas a maior diferença é que quando alguém casa entendendo o que essa pessoa está praticando diante de Deus. E eu fico muito feliz. 4 pessoas jovens, onde pelas decisões se formaram 2 famílias, representantes de Deus na terra. Isso é muito grande, isso para mim hoje, eu estou desde ontem pensando assim, cara, estou muito feliz com a vida desses jovens. Então jovens querer casar, entendendo o que Deus deseja para eles, e constituir uma família, logo depois a expansão da família, isso é muito bom, amém? Tem mais alguém que daqui o ano que vem quer casar como esses 2 de ontem? Preste atenção, levantaram as mãos ali, mas foi pouca gente quer casar, né? Mas faz parte, fazer o que, né? Gente, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é algo que o Senhor tem colocado ao meu coração, e eu não entendo que essa mensagem é para agora, é para talvez o resto da minha vida, para mim poder levar ela, carregar, para isso poder realinhar nos meus dias, porque a palavra de Deus diz que é para a gente cuidar para não sair nem para a direita nem para a esquerda. Então isso é um conselho, onde nós temos que todos os dias cuidar, para que as fascinações, as coisas que possam roubar a nossa atenção, não venham nos tirar de um lugar para o outro. Então eu creio que essa palavra, quando eu fui ministrado através disso, eu creio que isso me dá um norte o resto da minha vida. Que se o tema... coloquei um tema da mensagem, andando em um caminho bom. A gente fala muito de fazer coisas boas, e fazer o bem, enfim, todo esse contexto que está dentro da nossa mente, do nosso coração, sobre fazer o bem para as pessoas, como eu tinha. Quando eu realmente conheci o Evangelho, eu pude ter uma percepção de uma forma diferente. Hoje, o que é fazer o bom ou o bem? Pude trazer uma diferença de bondade com verdade, porque para mim não tem nada a ver bondade com a verdade. Verdade é uma coisa e bondade é outra. Fazia muita bondade antes de conhecer o Senhor, mas dentro de mim não habitava a verdade. E quando eu fui descobrindo isso no decorrer da minha vida, tudo foi mudando. As minhas práticas, que são as minhas obras, elas passaram a ser pela uma intenção diferente. Passaram realmente ter a presença de Jesus, ou então as minhas obras não mais só porque eu faço por causa de alguém, mas eu faço por causa de um propósito em Deus. E isso mudou por completo a realidade, que eu mudei tanto na minha mente e a forma de eu pensar. Porque se bondade tivesse a ver com verdade, o que Jesus fez lá em Gadara, na cidade de Gadara, quando ele libertou, em Marcos capítulo 5, versículo 13, quando ele libertou aquele endemoniado, e logo depois os porqueiros foram até a cidade e falaram, e a cidade veio e viu Jesus,
e eles expulsaram Jesus da cidade, simplesmente um fato foi, eles expulsaram Jesus da cidade porque Jesus tirou o sustento daquela cidade. Então veja bem, o que a gente pode aprender? Houve uma libertação de uma pessoa, mas houve o retiro de o sustento de uma cidade, de quase 2.000 porcos. Faz um cálculo para ver quanto isso vai dar naquela época, na realidade nossa de hoje. Então, ao mesmo tempo que houve a libertação de algumas, Jesus colocou algumas pessoas em danos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, para mim praticar o bem, vamos se dizer assim, tem que ter um propósito e uma intenção correta, senão eu posso estar praticando algo que não é a vontade de Deus. Pedro pega, quando Jesus fala que ia ser crucificado, Pedro, ouvindo tudo aquilo que Jesus sofreria, o que ele iria passar, que era necessário como foi, e glória a Deus por isso, Pedro pega ele, chama ele à parte com boas palavras, com a intenção de fazer uma coisa boa. Não, Jesus, não, vem cá, vamos lá no cantinho, lá na salinha lá atrás, para nós conversar a sós, Jesus. Eu tenho que te falar uma coisa, eu tenho que te dizer um conselho, eu vou te dar uma discipulada, Jesus. Certo? Foi isso que Pedro pensou. E ele disse assim: isso não vai te acontecer. E Jesus pega e repreende, chamando ele de Satanás. Tudo que Pedro queria naquele momento era o bem de Jesus. Então o que eu aprendo com isso? Muito claro, que o maior desejo de Jesus para mim e para as nossas vidas, é para que nós possamos encontrar um propósito em Deus. Então, enquanto nós tivermos uma mente em fazer, uma forma de pensar, uma mentalidade de pensar e de sentir, eu vou fazer o bem, nós temos que ter uma autoavaliação nesse sentido. Qual é o propósito de eu fazer o bem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pela graça e o favor de Deus, eu, Cleider e mais alguns, nós servimos na chácara de recuperação. Por eu estar servindo na chácara de recuperação, isso não me coloca num lugar de destaque melhor do que ninguém. Aquele que não está na chácara de recuperação e que não está fazendo nenhuma obra social, não existe para Deus um nível de diferença. Não existe. Simplesmente o que está acontecendo? Existe chamados diferentes para pessoas diferentes. Existe um chamado específico a uma pessoa específica, mas num nível é todo mundo igual. O amor de Deus, ele permanece sobre aquele que está chegando lá na chácara para se recuperar, e sobre mim que estou lá para cuidar dessa pessoa. O amor de Deus é o mesmo por mim e por essa pessoa, não tem diferença. E não existe um nível acima, porque eu estou lá, eu sou obreiro, ou sei lá o que, eu sou maior do que alguém. Não, uma coisa é muito clara: existem as hierarquias, a responsabilidade que Deus colocou lá nós para fazer, e isso nós vamos exercer, e temos que procurar exercer. Por quê? Porque é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas. Se nós não fizer isso, estamos negligenciando algo que Deus colocou dentro de nós, e isso para mim é pecado. Então nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, não vou abrir, vemos parte da criação do mundo. Deus criou terra, Deus criou luz, Deus criou a lua, o sol, as estrelas, fez divisão entre águas, e quando ele foi criando, ele foi vendo no final de tudo isso que era bom, e Deus viu que isso era bom. E o tema da mensagem vou ler de novo: andando em um caminho bom. Como eu sei disso? Que o caminho que eu e vocês estamos trilhando é de fato e de verdade um caminho bom. Assim como Deus criou. Será que aquilo que nós, nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, nós temos lá no final, não como, porque como Deus foi o diabo que quis se colocar como Deus, mas será que no final nós vamos conseguir olhar para trás e dizer: esse cara, valeu a pena o que eu fiz, foi bom? Não para se comparar como Deus fez, mas ter um pensamento de: cara, valeu a pena o que eu fiz. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 25.
Então, como eu estava falando, né, das nossas obras, a maior diferença na minha e na sua vida não é as nossas obras, é a nossa fé. O que determina na minha e na sua vida é a nossa fé, não as nossas obras. Fazer coisa boa não define ninguém. Não, porque eu posso, repito em dizer, eu posso fazer muita coisa boa e dentro de mim ser uma pessoa muito má. O próprio Jesus falou para os escribas e os fariseus: como vocês podem falar coisas boas sendo homens maus? Então, muito bom a gente construir esse entendimento para nós ver onde nós vamos chegar nessa noite, amém? Mateus capítulo 25, versículo 14. Aqui está falando de uma pessoa que se ausentou do país, né? Pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tem os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não plantei. Cumpria, portanto, que empregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dei ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aqui. Estava lendo essa passagem, e quando a gente ouve dos talentos, não sei na sua memória, mas eu sempre fico pensando, tentando imaginar na minha cabeça para conseguir entender o que Jesus estava falando naquela época. E parecia que quando ele falava de talento, parece que ele estava falando de uma barrinha de chocolate, de algo simples, que essa pessoa simplesmente, ela que ganhou 5, ela conquistou mais 10 barras de chocolate. E a pessoa que ganhou 2, ela conquistou mais 2 barras de chocolate. E a pessoa que ganhou 1 disse assim: cara, o que eu quero com essa barra de chocolate? Vou guardar essa barra de chocolate na geladeira. Naquela época eu não devia ter, eu acho, né? Vou guardar na geladeira, a hora que ele voltar eu devolvo. E eu busquei um pouco mais para conseguir entender o que significava quando Jesus estava se referindo aos talentos. E talento poderia, não descreve certo, nos outros evangelhos não descreve bem certo, se descreve, eu não consegui encontrar, mas se referia ou uma barra de ouro ou uma barra de prata. E pelo valor, eu fiz a conta daquele que recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 1 talento, nos preços de hoje, se ele fosse de prata, o talento ele tem equivalente mais ou menos em torno de 34 quilos. Então, se ele fosse receber hoje esse 1 talento, eu e você fôssemos receber, eu vou falar por baixo, não vou falar o quebrado, nós receberíamos 2 milhões de reais, o que recebeu 1. E se esse talento fosse de ouro, essa pessoa, ele teria recebido 13 milhões de reais. E eu digo: Senhor, por que
tamanha riqueza tu deu para um homem e esse homem não soube cuidar? Por que esse homem não soube investir? E eu pensando nesses dias, os nossos dias de hoje, eu disse assim: Senhor, eu quero elevar o meu nível de fidelidade àquilo que o Senhor tem confiado a nós. E eu estou falando de um valor financeiro, mas a gente pode levar para um outro lado e entender e aprender uma coisa, que isso aqui, com tanta riqueza que o Senhor tem largado nas nossas mãos, aonde dinheiro nenhum vai comprar aquilo que o Senhor tem largado na minha vida, na vida da minha esposa, no meu casamento, na minha família, com tanta riqueza que o Senhor tem largado as minhas mãos, e o que eu tenho feito com isso? E quando o Senhor vai e deixa isso com as pessoas, e esse cara não soube realmente administrar. No versículo 26, na parte B, se você quiser acompanhar comigo, ele fala assim, ó: servo mau e negligente. Mas na tradução judaica, ela disse assim: servo mau e preguiçoso. Isso arrebenta comigo. Isso faz mexer comigo, porque aquilo que o Senhor tem me dado, eu posso, por causa da minha preguiça, eu não tenho feito nada. Eu tenho feito escondido, eu tenho escondido em algum lugar. O que nós temos feito com tanta riqueza que o Senhor tem guardado ao nosso coração? A Bíblia fala sobre o servo prudente e o imprudente, aquele que ouve e as pratica. Ouvir e praticar são duas coisas semelhantes, que tem que andar juntas. O que eu ouço, eu sou obrigado a praticar. Por quê? Para a minha casa permanecer de pé, para o meu casamento permanecer de pé, para as promessas de Deus, se não estão, vão ficar de pé através da minha prática da palavra. Então dá para ver que um talento, nós poderíamos ler como muitas vezes eu li e disse: cara, esse cara ele não fez multiplicar porque é um talento. Sei lá o que eu pensei na barra de chocolate. Cara, esse cara multiplicou porque era uma coisa besta, era uma coisa qualquer, mas não era. Tamanha riqueza. Em quem nós confiamos a chave do nosso carro? Em quem nós damos a chave da nossa casa? Que é algo que a gente tem realmente de valor para dentro da gente. Você dá para uma pessoa que você não confia? Você dá a chave do seu carro, da sua moto? Dá conta que nós temos no banco para alguém ter acesso a isso? E cara, eu vou sair, ó, toma, pode pegar, isso aqui é teu. É assim o Senhor faz com a gente. Marlon, o que isso tem a ver com ser um caminho bom? Para mim saber como, se eu ando num caminho bom, é se realmente eu sou fiel com aquilo que o Senhor tem largado à minha vida. O que eu tenho feito, como eu entendendo do meu papel de sacerdócio dentro do lar. O que eu tenho feito com as escrituras quando falam para mim sobre ser cabeça da casa. Quando eu entendo algo do coração da minha esposa e eu caminho para realmente agradar isso no coração dela, eu entendi algo, eu tenho uma riqueza, eu tenho chave para poder fazer prosperar o meu casamento. Eu não estou falando financeiramente, estou falando emocionalmente. Nós cantamos um louvor onde ele traz uma dimensão do amor de Deus para conosco. Não vou me lembrar agora como é a letra, talvez a gente vai cantar no final. Mas o que ele diz, ele traz referência do amor de Deus para comigo. E qual é a tamanha dimensão do meu amor para com o Senhor? Isso nós temos que pensar. Nós temos que parar e meditar e entender uma coisa: que Deus, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Então o amor dEle com a gente é o mesmo, pecando ou não pecando, Ele continua sendo o mesmo. Há uma diferença em Ele fazer a manifestação dEle de uma e de outra pessoa. Isso há uma diferença, mas o amor dEle continua sendo o mesmo. João 3,16. Ele já amou de tal maneira que deu, é aquele ali o amor dEle. E nós não temos dimensão disso. Esse é o amor de Deus, está definido. Mesmo assim nós não conseguimos ter dimensão do tamanho é o amor.
mas o nosso amor pelo Senhor. Por que eu falo do amor? Porque começa aí a desenvolvendo um nível de fidelidade. Amor. Eu ter amor pelo Senhor, eu ter temor por Ele, foi o que realmente esse servo não tinha com o seu senhor. E por ele não ter, ele usou uma forma de manipulação ou de persuasão para gerar uma desculpa dentro do Senhor, ou então se beneficiar. Quando nós fizemos o bem a alguém, eu queria que você saísse dessa aqui prestando atenção numa coisa. Eu quero dizer algo que eu faço particular, porque eu entendo, por causa de um chamado que Deus deu à minha vida. Saímos por aí e geralmente numa sinaleira a gente encontra os meninos que estão com problema de dependência, esses moradores de rua. E por eu estar na chácara, eu sei muito bem como é isso. Muito bem não, mas sei mais ou menos. E geralmente esses meninos nos abordam no carro, em algum lugar. Tu tem dinheiro? E primeira coisa que vem é nosso linguajar, diz, não tem. E um dia o Senhor me constrangeu isso, tu está mentindo, Marlon. Eu disse, sim, mas por quê? Eu digo, eu não tenho outro. Ele disse, não, tu tem que descobrir só outro meio de fazer, porque dinheiro tu tem. Se tu dizer que tu não tem dinheiro, só se tu não tem, mas tu tem. Se eu tivesse, eu tinha dinheiro de fato. Tinha ali, sei lá o que, eu acho que era 1,50, 2 pila, tinha no carro. O senhor, tu está mentindo, Marlon. Eu digo, então me dá um meio para mim não mentir mais. Se eu descobrir isso agora, me dá uma forma. Daí eu saí dali processando aquilo, o que eu vou falar para a próxima aqui. Cara, me dá. Eu disse, cara, para que tu quer usar isso? Cara, tu sabe. Eu digo, eu sei, tenho noção, por ver o perfil, tenho noção do que dá. Cara, eu tenho dinheiro, eu não vou te dar porque eu sei que o que tu vai usar vai te matar, mas se tu quer outra coisa eu posso te oferecer. Não, eu não quero. Não. Alinhei uma coisa na minha vida que sem eu perceber eu estava mentindo. Então muitas vezes nós damos, alguém que chega para vender simplesmente, chega para vender alguma coisa, não tenho dinheiro, não, a gente tem. Mas por causa do nosso eu, de querer fazer o bem para a pessoa, nós temos dificuldade de pensar ou meditar e ser verdadeiro com aquela pessoa. Querido, muito obrigado, eu tenho dinheiro, mas eu não quero o teu produto, certo? Muitas vezes daí nós atraímos uma sentença sobre nossa vida porque mentimos, declaramos uma realidade financeira na nossa vida que não temos dinheiro sendo que nós temos, e algo está acontecendo. O quê? Então o Senhor não quer que nós usamos como esse servo usou. Versículo 24. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, ao Senhor. Não, desculpa, não é esse versículo aqui, eu vou ter que olhar aqui. Vai dar tudo certo, gente. Me ajuda aí, Joãozão. É o versículo 24 mesmo, é a parte B ali. Chegando por fim, o que receberam um talento disse, Senhor, preste atenção no que ele falou, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Então ele disse a característica do Senhor, para tentar se beneficiar em quem o Senhor era. Nada mais esse servo, ele usou de uma manipulação e uma persuasão, para quê? Para se beneficiar. Na verdade ele estava mais preocupado com ele. Então muitas vezes a gente faz uma obra boa, ou faz algo bom, não é para beneficiar outra pessoa, é para a gente sair dali e se sentir beneficiado, fiz algo bom. Mas qual é a verdade que está por trás da intenção que nós estamos fazendo? Eu quero chamar a gente para uma realidade diferente, a gente saber descobrir, primeira coisa, e isso aqui eu não quero que soe, não é um confronto físico, é confrontando ideias, um culto de confronto de ideias e de pensamentos. Para quê? Para que haja uma transformação, uma renovação
Então não é confrontando ninguém, é confrontando o meu e o seu pensamento. Então, quais é as nossas intenções? Elas são instigadas por causa de quem? Por fazer o que nós estamos fazendo, e por não fazer o que nós não estamos fazendo. Nós temos que ter entendimento disso. Romanos capítulo 12, versículo 3. Passo a ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pensar em si mesmo além do que convém. Existe um nível que nós devemos pensar em nós, mas existe outro nível que, se a gente pensar só em nós, nós podemos nos colocar numa fria. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse versículo está dizendo que o próprio Deus tem coisas específicas às pessoas específicas. Chamado específico é uma pessoa específica. E porque eu me perguntei sobre o que recebeu 5, o que recebeu 2 e recebeu 1. Então nós vemos que o que recebeu 1, ele recebeu um valor altíssimo. Mas nós vemos que Deus dá de acordo conforme a sua capacidade. Ele reparte a cada um conforme a capacidade de cada um. Isso fala lá em Mateus. Então, o que eu entendo com isso? Que se eu e você já temos entendido algo para nós vivermos e não temos vivido, deixa eu dizer, Deus tem repartido uma graça conosco, que se nós não viver, nós temos em desobediência. Nós não temos sido fiel. Marlon, o que Deus tem falado para mim, vou dar exemplos, irmãos, para mim falar do amor de Jesus para tal fulano lá, mas cara, o camarada só fala palavrão, a menina só fala de prostituição, o cara, ele só fala de mulher. Como é que eu vou dizer? Fala, irmãos, se Deus tem dado essa graça, fala isso. Se tem uma coisa que eu sempre digo, eu sempre descanso muito nisso, que eu sempre procuro praticar muito o que o Senhor manda falar. Senhor, existe tal pessoa, porque nós saímos por aí tropeçando, caminhando de qualquer jeito, falando de Deus para as pessoas, e eu já falei sobre isso, e temos uma grande dificuldade de falar para Deus sobre as pessoas. E eu digo, Senhor, existe tal pessoa, eu não sei o que dizer, não tenho nada de bom em mim para falar. O que eu tenho para falar? Quantas vezes você, num tempo de oração, o Senhor mandou mandar uma mensagem para alguém, dizendo uma simples coisa? Quantas vezes o Senhor pediu para mim fazer isso? Marlon, envia uma mensagem para aquela pessoa, diz que tu está orando pelo trabalho dela. Marlon, diz que agradece ela as decisões que ela tem tomado em seguir a Jesus e tem abençoado. Quantas pessoas têm seguido a Cristo e têm abençoado as nossas vidas? Por quê? Porque nós vimos as decisões deles e aquilo respinga na gente, a gente é abençoado também. E isso dá um gás para a gente, levante, cara, deu certo na vida do irmão, vai dar na minha também. E a gente muitas vezes não tem capacidade de dizer assim, querido, querida, muito obrigado, tá? Pelo quê? Pela tua decisão em seguir a Jesus, porque por causa das tuas decisões a minha vida tem sido abençoada. Irmãos, isso é colocar alguém para cima. Jesus fazia isso. Se a gente lê a carta nas igrejas, ele elogia, dá um foiçaço e elogia de novo. E a gente parece que não tem medo de elogiar porque vai ficar soberbo. Não, se ficar vai orar. Ele se entende com o Senhor,
mas a nossa parte nós não podemos deixar de praticar por causa da outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu estava pensando e disse assim, cara, quando eu falar eles vão cair. Eu fui ministrado através, sabe do quê? Das minhas galinhas. Estou falando sério. Das minhas galinhas. Estava um dia tratando, fui tratar das minhas galinhas e cheguei lá esperando a quantia de ovo, né? 90 ovos por mês. E cheguei lá, era de tardinha, dei um milho de manhã e a ração. Fui lá, dei um milho de tarde e a ração. Eu digo, eu vou colher os três ovos, né? E não tinha nenhum. Digo, como assim? Mas eu botei o trato, né? Eu pensei comigo, né? Digo, eu não vou dar trato para elas amanhã. Estão apanhando menos, vão comer menos. Pensei comigo, né? Irmãos, por incrível que pareça, é que Deus fala de acordo com aquilo que a gente trabalha, não adianta. E o Senhor disse assim, Marlon, uma coisa que eu quero te ensinar a respeito disso. Eu digo, eu quero entender. A tua fidelidade, porque eu fiz um cálculo a respeito de dar ração para elas, de uma quantidade correta para elas ponhar, certo? Eu digo, Marlon, a tua fidelidade não pode ser pela fidelidade dos outros. Não é porque elas não ponharam, não te deram o que tu esperava, que tu vai deixar de dar para elas o que elas precisam. Irmãos, eu saí dali e digo, eu não vou falhar nem um dia de dar ração em mim para elas. E assim eu aprendo todos os dias da minha vida, independente. E é esse coração que eu quero despertar em você. E é essa minha expectativa da gente poder entender que a gente vai ir num lugar mais alto. Quando eu falo mais alto, eu não estou falando num lugar de destaque. Não estou falando de estar aqui nesse lugar, porque pelo meu coração, a minha intenção, eu preferia estar aí. Ali embaixo, bem melhor, para mim é bem melhor. Não seria tão constrangido. Mas eu estou falando de independente da fidelidade das outras pessoas, a gente permanecer fiel. Independente se a gente foi beneficiado ou não, não olhar mais para o meu eu, mas dizer assim, cara, o meu eu não me importa, mas eu não vou negociar valores, eu não vou vender princípios, por quê? Porque eu vou ser fiel com o Senhor. Porque eu olho para 4 homens, como foi Daniel, o nível de fidelidade dele a Deus, ao ponto de, pode me jogar para dentro da cova do leão, mas eu não vou adorar o Senhor, pode me jogar. E jogaram. Ô Daniel, tá aí? Aham, tô aqui, tudo tranquilo, seu nada. Como, eu não vou falar o nome, porque depois vai vir umas pessoas que vão me folgar, aqueles 3 caras que foram jogar na fornalha de fogo. Não vou falar. Não vou dizer. Não vou. O nível de fidelidade desses caras, ao ponto que morreram não morreram queimados, foram jogados para dentro da fornalha e não pegou fogo, não queimou nada, muito pelo contrário, se multiplicou lá dentro. O que a gente aprende com isso? Que quanto mais a gente permanecendo fiel, mesmo em meio ao fogo, o Senhor vai multiplicar, gente. O Senhor vai multiplicar, e nós temos que entender isso. Quantas verdades, como está a nossa fidelidade dentro do nosso casamento? Aquilo que eu como marido, a minha esposa sabe muito bem, ela não está aqui, não é porque ela não está aqui que eu não vou falar, mas sabe muito bem de como é o meu coração, daquilo que não me agrada que acontece dentro do nosso casamento, seja aqui dentro da igreja, seja numa festa, seja em qualquer outro lugar. Irmãos, eu não deixo passar. Eu não deixo passar, e eu falo para ela, amor, não deixa passar nada, não gostou, me fala. Porém, existe o lugar e o momento certo, e o lugar que eu estabeleci isso, que é saudável, é dentro da minha casa, sentar na minha mesa, resolver os problemas, resolver um conflito. Então, irmãos, deixa eu dar uma dica assim para vocês. Aconteceu alguma coisa de errado, deu faísca, encostou positivo com negativo, permaneço bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido, bem de boa. Por quê? Porque um espírito de moderação, não dá aparência do mal, porque isso vai acontecer dentro do casamento. E lá dentro da minha casa, amor, eu tenho algo para conversar, e ela a mesma coisa comigo, irmãos, a mesma coisa, amor, eu tenho algo para dizer para ti, tal dia, tal coisa, o que tu falou, do jeito, a tua cara, assim, eu não gostei, tá amor, eu vou procurar mudar. Sabia que isso é um nível de fidelidade?
Isso vai levar o nosso casamento a um lugar diferente. Porque muitas vezes a gente oculta isso. Deixa. E está só dentro de nós. E nós temos impedido da outra pessoa crescer em Deus. Porque o confronto, ele é amor. Deixa eu dizer uma coisa. Você mulher ou você marido, se você não confronta o seu marido, ou a esposa não confronta e vice-versa, existe uma debilidade no amor. Porque confrontar é uma atitude de amor também. E nós, como os cristãos, temos que entender isso de uma forma correta, de uma forma saudável e construtiva. Como é o nosso comportamento, a nossa fidelidade, não aqui dentro, porque aqui é barbada, quando a gente sair daqui nessa noite, amanhã no trabalho, será que nós nos vestimos adequadamente? Não vou citar porque eu não vejo, eu acho que tem uma pessoa muito melhor do que eu e do que o pastor Fabiano para dizer as vestes adequadas. Será que as minhas vestes fora do prédio da igreja, fora do dia da célula, do culto jovem, será que elas são adequadas para que eu uso lá fora? Será que eu viria no culto? Eu vou falar só um pouquinho bem rápido antes para mim terminar, elevando o nível de fidelidade. Porque existe uma fidelidade aqui, aonde foi que Jesus confrontou os escribas. Existe uma fidelidade aqui, uma fidelidade aqui, com aquilo que eu penso. Será que nós líderes, eu vou falar por líderes, será que nós líderes, com aquilo que nós pensamos a respeito dos nossos discípulos, nós somos fiéis? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, se eu desconfio de algo, passa pela minha mente, que tem algo entre eu e outro irmão, pode ter certeza do que eu vou falar. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, Senhor, me dá uma palavra certa, eu quero chegar, eu quero consertar isso, e eu vou falar. Porque a maior estratégia do diabo é tirar a nossa união, é tirar a nossa comunhão, fazer de um que seja só membro, um membro fora do corpo, vai apodrecer, e essa é a maior estratégia do diabo, e nós temos que ir de contra isso. Quantas coisas, falar para os casados agora, comparações, pensamentos, infelizmente como eu vivi, num outro contexto, e graças a Deus que a minha esposa não passou, e tudo que eu vou falar eu conversei com ela, e ela sabe de tudo que eu vou falar nessa noite. Quantas coisas nós enfrentamos por um passado extremamente pecaminoso, que no momento de intimidade, Satanás tem trazido comparações, Satanás tem trazido lembranças às nossas mentes, e a gente tem ocultado isso dentro de nós, e isso tem arrebentado a gente por dentro, e a gente não tem esse amor. Eu quero que tu ore numa coisa específica. O diabo tem me acusado que eu tenho feito comparação, o diabo tem me acusado que realmente eu tenho trazido o meu passado, está mais presente do que hoje. Eu quero que tu ore comigo. Vocês estão entendendo? Elevando o nível, aquilo que não mais só físico, mas aquilo que passa a minha mente, aquilo que passa ao meu coração, porque nem tudo que vem, o Douglas falou ali sobre o livro, a isca de Satanás, né? Nem tudo que vem à sua mente, irmãos, significa que é você que está processando, mas são dardos lançados a mim e a sua mente diário, para quê? Para nos derrubar, para nos desmotivar. E o que nós temos feito com isso? Ter um nível de fidelidade ao que passa a minha mente e o meu coração. Eu ser fiel com o meu cônjuge, eu ser fiel com o meu discípulo. As pessoas que têm aberto o coração para você, Deus dando a oportunidade para que eu e você passamos a ser discipuladores talvez, e as pessoas compartilham comigo talvez alguma situação que está passando da vida dessa pessoa, e aonde não é nem para a gente dar um conselho, é só simplesmente para a gente orar, sei lá, e a gente sai dali e compartilha. Tu vê lá fulano que está passando, olha só, mas eu acho que tamanho pecado está acontecendo. Estou falando de um nível de fidelidade onde eu posso guardar o coração da outra pessoa, não expor o coração dela. Deus quer gerar em nós discipuladores, pessoas de confiança, riquezas que o Senhor está colocando, feridas, frustrações, mas ao mesmo tempo riqueza.
Irmãos, se eu e você desejamos ser uma pessoa, quando eu falo de compartilhar, graças a Deus nós entendemos do meio do discipulado, temos aqui no nosso ministério o discipulado, e cremos nisso, que quando alguém for se conciliar com você, que essa pessoa for na sua célula, sempre dirija ela ao discipulador, a não ser que você está ganhando e você está sendo um discipulador ou uma discipuladora dela, mas às vezes acontece isso, de esporadicamente alguém compartilhar, sentir amigo, e o que eu faço com o interior, o que eu faço com a dificuldade, o que eu faço com a realidade que essa pessoa está vivendo? Em vez de orar com ela, saio dali falando, de qualquer jeito, de qualquer forma, trazendo julgamento, sem conseguir entender o que essa pessoa está vivendo. Em vez de atrair a presença de Deus, eu atraio mais sentenças sobre a vida dessa pessoa. Em vez de começar a bem dizer, declarar na identidade dela, cara, Deus vai mudar a tua realidade, Deus vai restaurar o teu casamento, nós começamos a maldizer, em vez de bem dizer, maldizemos, e atraímos sobre nós a mesma sentença que estamos falando dessa pessoa. Por quê? Porque lá no começo, a palavra diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tanto quanto mais nós amaldiçoamos, mais nós atraímos a maldição para nossas vidas, e muitas vezes de uma forma inconsciente. Então que o Senhor possa nos levar, tanto fisicamente, como emocionalmente e mentalmente, a ter um nível de fidelidade maior. Marlon, mas tu não falou sobre andar em um caminho bom? Com isso que eu entendi do que Deus fez através desse servo bom e fiel. Quando ele falou fiel, ele não está se referindo ao tempo de agora, ele está se referindo que o servo foi na ausência do Senhor. O Senhor viu que na ausência dele ele foi fiel. Então, a direção que nos dá para a gente andar em um caminho bom, é a gente cada dia mais elevar o nosso nível de fidelidade. Se a minha fidelidade está sendo elevada, o caminho que eu estou trilhando é bom. Amém? Queria convidar você a ficar de pé junto comigo.